Boa noite, meus amigos. Boa noite, Nivaldo. Boa noite, Célia. Boa noite a todos. Mais uma semana que se inicia, né? Com o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Com muito prazer, com muita alegria que a gente vive esses momentos com vocês, né? Nós estamos no programa 57, na questão 267, tá? No capítulo 6 do Livro dos Espíritos. Perfeitamente. Nós vamos procurar daqui para frente darmos essa posição de onde nos encontramos para que fique mais fácil, né? A localização, a abertura do livro ou a anotação que se queira fazer. Então, mais uma vez, é com muita alegria que vamos dar início a mais esses momentos de estudo do Livro dos Espíritos. E desejando que tenhamos uma semana de muita harmonia, de muita paz, e que possamos pegar esses ensinamentos, né, que vamos adquirindo devagarinho nesses nossos encontros e trazer eles para as nossas vivências, para as nossas atitudes, para os nossos pensamentos. E com isso, devagarinho, vamos realizando a transformação que é necessária no interior de cada um de nós. Que é a nossa grande busca, né? Que é a nossa grande busca, né? Esse engrandecimento, essa purificação, nos desfazer, né, Nivaldo, de todas essas... Desse homem velho, né? Desse homem velho. E nascer essa nova criatura. Então, para dar início ao nosso estudo, vamos fazer a nossa prece. Agradecendo sempre a Deus, nosso Pai, pelo dom da vida. Agradecendo a esse Pai tão amoroso por mais essa oportunidade de estarmos aqui reencarnados, de estarmos aqui juntos, todos nós, para realizarmos a nossa quitação de dívidas, amenizar essas dívidas que adquirimos ao longo de nossas existências. E pedimos ao nosso Mestre Jesus que nos fortaleça. Alimente, Mestre, alimente, irmão querido, essa nossa disposição, essa nossa vontade de nos melhorarmos, de nos tornarmos seres melhores. Alimente a nossa vontade, a nossa perseverança de trilhar o caminho de volta ao nosso Pai. Porque já sabemos, Mestre, que essa é uma necessidade de todos nós, que esse é um determinismo de todos nós. Mestre Jesus, nos dê a mão. Nos ajude nessa caminhada. Esteja sempre conosco, Mestre querido. Obrigada. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus e boa noite a todos. Boa noite mais uma vez, Célia. Boa noite. Como a Célia disse, nós estamos aqui no estudo do Livro dos Espíritos, no capítulo 6. Estamos falando, né, Célia, sobre escolha das provas. Aquele momento em que nós estamos no mundo dos espíritos, nos preparando para reencarnar. E vamos escolher. Aquela viagem que nós já comentamos aqui, né, Célia? Naquela viagem que nós vamos fazer, com que roupa nós vamos, as pessoas que nós vamos encontrar e os pontos principais dessa reencarnação nós vamos escolher. Sempre voltado, né, Célia, para
de uma forma didática para o nosso aprendizado, evidentemente, né? É exatamente isso que eu ia comentar, Nivaldo, porque quando a gente fala assim, vamos escolher, eu vou escolher... Quero o de melhor, né? Mas nós vamos escolher dentro do que nós temos necessidade. Perfeitamente. Nós vamos escolher dentro daquilo que precisamos corrigir em nós. Nós vamos ser preparados, né? Porque se eu tenho, é igual, a gente tem a necessidade de comparar as coisas. Se eu tenho uma aptidão para arte, eu não posso ir, quer dizer, eu até posso ir, mas não vai ser produtivo que eu vá para a área médica. Sim. Porque o que eu me predisponho, o que eu tenho, o meu dom é para artes, então é a mesma coisa no mundo espiritual. A gente vai escolher dentro daquilo... das nossas necessidades também, né, Célia? Do que a gente precisa desenvolver, porque o espírito precisa desenvolver nas duas asas. As duas asas, a inteligência e a moral. E a asa da moralidade. Então eu preciso tanto do conhecimento das artes, mas eu também preciso do conhecimento científico. O espírito precisa. Então vai chegar um determinado momento, né, Célia, que ele vai também fazer essa opção de reencarnar para desenvolver esse conhecimento científico. Mas essa área da moralidade, nós também vamos nos preocupar muito com isso. E como assim? O espírito vai avaliar as suas necessidades. Ele é uma pessoa que o espírito não tem paciência, então ele vai pedir para que ele venha no meio, numa família, que ele possa desenvolver essa paciência. E aí, né, a gente tem aquele pai difícil. Exatamente. Aquele filho problemático. Um irmão difícil. Nós não pedimos, nós não escolhemos. Escolhemos desenvolver essa paciência. Escolhemos desenvolver as nossas frustrações, melhorar as nossas indiferenças, o nosso orgulho, domar, né? Domar o nosso orgulho, nosso egoísmo, né, esses vícios que nós temos. Nosso egoísmo. Então, nós vamos pedir para nascer num local em que a gente possa contribuir, para a gente desenvolver essa nossa atenção. E aí, Nivaldo, não é só o marido, o filho, o neto... É o trabalho, é aquele chefe lá no trabalho, aquele chefe que eu tenho que suportar ele, porque... Aquele amigo de trabalho que é difícil para nós, que nós temos que aprender a lidar com eles. E aí nós vamos exercitando esse desenvolvimento. Esses sentimentos. Então, Célia, dentro desse tema, né, que é a escolha das provas, nós vamos voltar à questão 267, e Kardec vai perguntar assim aos espíritos: o espírito poderia fazer sua escolha enquanto encarnado? Ou seja, eu já posso agora começar a escolher a prova que eu quero na próxima encarnação? E eles vão nos responder assim: seu desejo pode influir sobre a escolha. Pode influir sobre a escolha. Isso depende da intenção. Porém, como espírito vê frequentemente as coisas do modo muito diferente. Então, essa primeira parte da resposta a gente pode entender assim: eu, hoje encarnado, posso querer programar a minha próxima encarnação de uma forma que, ao meu ver, hoje seria bom para mim. Já que o capítulo escolha das provas, então eu posso. Então eu vou escolher. O que eu vou escolher? Tudo que seja de melhor para mim hoje. Olha, eu não quero passar dificuldades financeiras, eu não quero passar dificuldades de saúde. Então, e outras coisas mais. Mas o que eles nos dizem? Que depende da intenção. Depende da intenção, né, Célia? Porque quando o espírito está no mundo espiritual, ele vê de forma diferente. Frequentemente, ele vê as coisas de modo diferente.
ele percebe que aquilo que hoje eu poderia estar querendo para mim, numa próxima encarnação, não será o melhor para o meu desenvolvimento, o meu crescimento como espírito. E ele continua então. O espírito faz, por si só, essa escolha. Mas ainda uma vez, ele pode fazê-la nessa vida material, pois o espírito tem sempre aqueles momentos em que se torna independente da matéria onde habita. Então, eu posso, por exemplo, né, Célia, querer ser, na próxima encarnação, um cantor. Então, eu vou treinar, eu vou fazer alguma coisa hoje, nessa encarnação, para que eu possa criar essa habilidade e, se houver um proveito próprio, numa próxima encarnação, você utilizar esse dom que você começou a adquirir, a estudar numa encarnação, numa próxima. Evidentemente, sempre levando em consideração essa visão do mundo espiritual. Porque, como ele diz aqui, Nivaldo, pois há sempre momentos em que o espírito se torna independente da matéria em que habita. Isso aí acontece com todos nós. Com nós, a gente desdobra, né? Quando a gente dorme... Quando a gente coloca o corpo repousa, mas o espírito não. E isso aí acontece com todos nós. E aí nós retornamos ao mundo espiritual. Vamos retornar ao corpo? Vamos retornar ao corpo. Se esse for a nossa programação, né? Pode ser que aconteça, a gente tem que desencarnar e aí acontece a desencarnação. Mas todos nós temos esses momentos né? de independência do corpo físico. É o desdobramento do sono, é o desdobramento também em vigília. É verdade. Né? Quantos irmãos nossos se desligam do corpo físico ainda em vigília, né? Mas pelo sono, todos nós vamos ao mundo espiritual. Esse desdobramento. Então, quando a gente faz esse desdobramento, né, Nivaldo, a gente tem oportunidade de rever os nossos, de manifestar nossas vontades, né? Muitas das vezes a gente está com uma determinada intenção e depois você não, acho que eu não vou fazer mais isso não. A gente muda porque nós tivemos a influência de amigos espirituais que nos pôde dar uma outra visão sobre aquilo que a gente estava querendo quando encarnados, quando no corpo. Vamos aproveitar, né, Nivaldo, e vamos frisar a importância das nossas preces na hora que nós vamos dormir. Porque ela vai nos ligar a essa vibração positiva. Porque o nosso espírito, ele vai para onde as nossas vibrações o leva. Exatamente. Então, os nossos vícios vai conduzir. A gente não vamos pensar, não vamos... quando eu durmo eu vou lá para junto do meu mentor. Nem sempre. Não, nem sempre. Nem sempre. É por isso que a gente tem que rezar. É por isso que a gente tem que pedir proteção na hora que nós vamos colocar o nosso corpo para repousar. Para que a gente não saia por aí, né, como se diz, metendo o pé na jaca. É verdade. Né? Então, vamos rezar, vamos pedir proteção, vamos pedir luz. O espírito é levado para onde o nosso coração vibra. É mais ou menos assim, né, Célia? Aquela pessoa que gosta muito de comida, ela vai para os restaurantes, para os rodízios da vida. E assim em tudo. E assim em tudo. Então, no momento da prece, nesse momento em que a gente se conecta com o alto, a gente vai pedir que enquanto o nosso corpo físico estiver descansando, que o nosso espírito possa ser caminhado, né? Levado para encontros com espíritos superiores, para que ele possa ser instruído e fortalecido no propósito que ele vem determinado, né? A fazer, a executar, né?
Essa questão tem um desdobramento que é o item A. E Kardec pergunta: muitas pessoas desejam as grandezas e as riquezas, e certamente não seria como expiação nem como prova? E a gente não... Claro que a gente deseja, né, Célia? Essa grandeza e riqueza todos nós desejamos, né? Olha, a próxima encarnação eu quero vir rico, eu quero vir com muita saúde, eu quero vir com beleza, e a gente pede isso tudo. E a pergunta inicial, né? Essa é a 267A, né? Na 267, ele fala, Kardec pergunta durante a vida corporal. Quem de nós? Quantos de nós? Quem de nós não? Quantos de nós, quando a Mega Sena está acumulada, não vai lá e faz sua fezinha? Então, certamente não é como expiação ou como prova que muitas pessoas desejam as grandezas e riquezas. E olha o que os espíritos responderam a Kardec naquele momento. Sem dúvida, é a matéria que deseja essa grandeza. Somos nós. Somos nós. Porque nós já vimos que a visão do espírito é diferente da nossa. Então, é a matéria que deseja essa grandeza para gozá-la. E é o espírito que a deseja para conhecer-lhes as vicissitudes. Então, quando o espírito faz uma escolha de prova pela riqueza, a finalidade no mundo espiritual é que ele possa passar por essa prova, mas de uma forma positiva. Que ele, através do dinheiro, ele possa contribuir, ajudar a todos aqueles que estiverem ao seu alcance, né, Célia? Porque a gente já disse aqui várias vezes o questionamento do dinheiro, né? O dinheiro não é mal. O grande problema é o que a gente faz com o uso desse dinheiro. Na resposta da espiritualidade, eles nos dizem assim: é a matéria que deseja essa grandeza para gozá-la. Sim. Ou seja, eu quero a riqueza, eu quero essa grandeza, né? Para mim. E não é assim, né? Porque se me foi concedido essa riqueza, essa grandeza, não é porque eu sou privilegiada. E é um questionamento, Célia, que a gente tem que fazer em tudo na nossa vida. Tanto na riqueza quanto nas dificuldades. Nas dificuldades. Se nós estivermos com uma vida muito abastada, por quê? O que eu preciso aprender e fazer com o que eu tenho? Aí eu olho, Nivaldo, para o meu irmão que está ali numa miséria imensa. E aí eu fico assim, não, mas meu pai quis que ele ficasse assim e me deu essa abundância toda. Não é para eu pensar dessa maneira. Aquele irmão está ali no meu caminho, com nada e eu com tudo, não é à toa. Será que eu preciso... O que eu preciso entender? Pois é. O que eu posso fazer, né? E aí a questão 268... Até que chegue, Kardec pergunta, né? Até que chegue ao estado de pureza perfeita, tem o espírito que passar constantemente por provas. Então, até que a gente alcance o estado de perfeição, teremos em nossas existências provas e provas e provas. A gente já tem condições de responder isso. A gente sempre faz aqui, né, Célia, uma analogia do espírito com um estudante, né? Porque é uma forma mais, assim, fácil até da gente entender. De compreensão. Aquela criança que saiu do jardim de infância, foi lá para o 1º grau, o 2º, ele precisa, até a sua complementação, pós-graduação, doutorado, ele precisa fazer provas? Precisa. Ele precisa ir estudando e fazendo as provas para que ele prove que ele adquiriu aquele conhecimento. E assim também é no mundo espiritual. É igual. Né? E aí a espiritualidade nos responde. Vou repetir a pergunta 268.
até que chegue ao estado de pureza perfeita, tem o espírito que passar constantemente por provas? A espiritualidade nos responde: sim, mas não como o entendeis, pois só considerais provas as tribulações materiais. Então, a espiritualidade, porque vamos, nos nossos exemplos, Nivaldo, a gente sempre usa a matéria. É verdade. Porque nós ainda estamos muito ligados à matéria. Então, quando fala prova, o nosso raciocínio vai logo nas dificuldades materiais. Né? Ou seja, Célia, naquele problema de saúde que a gente tem que conviver, o nosso ou de familiar muito próximo, naquela dificuldade financeira, e outras dificuldades sempre voltado à matéria. A matéria. Então, eles nos respondem: sim, mas não como o entendeis, pois só considerais provas as tribulações materiais. Ora, mesmo sem ser perfeito, o espírito que se elevou a um certo grau não tem mais provas a sofrer. Porém, sempre tem deveres que o ajudam a se aperfeiçoar e que nada tem de penosos, ainda que consistam em auxiliar os outros a se aperfeiçoarem. Ou seja, a prova nós vamos ter sempre. Nos aperfeiçoarmos, nós vamos ter sempre. Aí a gente vai lembrar do nosso irmão, a maior perfeição que a gente conhece. Há 2021 anos atrás, ele já era o Cristo. Já era o Cristo. Será que ele está como Cristo até hoje? Então, esse aperfeiçoamento, ele é constante, ele é eterno. A gente vai ter sempre alguma coisa para nos melhorarmos. Com certeza. E como exemplo, né, Célia, você trouxe Jesus, trazendo um exemplo até mais próximo de nós, para bem caracterizar o que os espíritos nos respondem. Essas pessoas que a gente percebe que passa assim por aparente, pela nossa visão, uma dificuldade muito grande, mas é aquela perfeição em pessoa, aquela pessoa que, embora esteja passando por uma dificuldade muito grande, ela está sempre preocupada com o outro, sempre em ajudar o outro. Nós tivemos aqui alguns exemplos, nosso Francisco Cândido Xavier, e outras tantas pessoas até mais próximas de nós, que a gente sempre percebeu esse intuito de ajudar, independente dele próprio que está passando por dificuldades. Mas a visão dele era sempre essa de ajudar. E essa resignação, né, Nivaldo? É o que eles dizem aqui, né, Célia? O fato deles estarem passando dificuldade, nada tinha de penoso para eles. Nada tinha. Ele estava tão preocupado com o outro, Francisco de Assis, né, que ele próprio não se dava conta do que ele sofria. E ele sofria, sofreu muito. Né? E tinha muitos problemas. Verdade, e a preocupação dele com o próximo era muito maior. Muito maior. Né? Então são esses... Isso aí, Nivaldo, é uma lição que o Espiritismo, ele nos dá. Porque quando a gente fica voltado somente para o nosso problema, para a nossa dor... É verdade. Ela vai sempre existir. É verdade. Agora, se dedica ao trabalho. Vai lá auxiliar para ver se você não esquece da sua dor. Não é, eu não digo nem esquecer. Que nós temos no Espiritismo. Quando nós olhamos para o nosso umbigo, os nossos problemas são maiores. São maiores. Quando a gente desvia esse olhar, tira essa visão das nossas dores, das nossas dificuldades, dos nossos problemas, e começamos a olhar o próximo,
Olhar para o lado... E esse olhar, né, Nivaldo, é olhar assistindo, é olhar fazendo, é olhar, é transpirar, é trabalho. Célia, a gente esquece das nossas dores. Esquece das nossas dores. Isso aí não é Nivaldo que está falando, não sou eu que estou falando. Todos nós podemos. Experimenta você. Experimentem que vocês vão perceber que as dores... a gente para de reclamar. A gente para de reclamar. E é impressionante a transformação. Né? Ou seja, Célia, quando nós ajudamos, nós somos os verdadeiros ajudados. Ajudados. Né? Isso é certíssimo. E aí tem a música, né, do Francisco, é dando que se recebe. Isso é verdade, gente. É dando que se recebe. É um poema, né? Questão 269. O espírito pode se enganar sobre a eficácia da prova que escolheu? Ou seja, eu escolhi uma prova e aqui, quando chego, disse, caramba, eu me equivoquei, me enganei. É possível isso? Olha as respostas. Mas Nivaldo, para a gente raciocinar em cima da resposta que a espiritualidade vai nos dar. A gente não escolhe essas... Não é assim como a gente está falando. Eu quero isso, eu quero aquilo. Não. Nós temos orientação, nós somos auxiliados, nós somos esclarecidos sobre as nossas necessidades. E em conjunto com a espiritualidade... Tudo é feito com um propósito, com uma determinação. Até porque a determinação é que dê certo. É verdade. Né? Mas a resposta deles é assim, ó. Pode escolher uma prova, né, que esteja acima das suas forças. Porque nós já falamos isso aqui, quando estamos no mundo espiritual e vemos tudo que nós temos que progredir, é natural que o espírito queira pegar muito trabalho, fazer muita coisa ao mesmo tempo. E ao chegar aqui no mundo carnal, ele perceba que não vai dar conta. Então, o que eles dizem aqui, pode escolher uma que esteja acima de suas forças. E então sucumbe. Não consegue dar conta do que ele escolheu lá em cima. É uma cruz muito pesada. Ô, Nivaldo, lembra daquele... da Alcione? Sim. Já era um espírito, né, elevado. Mas ela tinha um grande amor, né? Exatamente. Aqui encarnado. E ela queria retornar para ajudar, e ela foi alertada disso, que ela podia sucumbir. Alcione é um livro da palavra de Emmanuel, né? Trazida por Francisco Cândido Xavier. Quem puder, leia, que é uma leitura, né, magistral. E ele continua, então, pode escolher uma que esteja acima de suas forças e então sucumbe. Pode também escolher uma da qual nada aproveite, como acontecerá se buscar um gênero de vida ociosa e inútil. Mas, então, retornando ao mundo dos espíritos, percebe que nada ganhou e pede para reparar o tempo perdido. Então, ele pode pedir alguma coisa que seja muito pesado para ele e ele não dá conta. Desiste. E pode acontecer dele pedir alguma coisa que seja tão leve que ele não vai resolver, não vai realizar nada. E ao voltar ao mundo espiritual... E aí, Célia, engraçado que a gente sabe que há toda uma assistência do mundo espiritual no planejamento dessa reencarnação. Por que se deixou? Para que ele perceba isso. Porque muitas das vezes ele está o espírito quer... E é permitido para que ele perceba e tenha essa experiência que não deu certo. Ficou muito pesado. Essa resposta aqui da espiritualidade, ela só vem confirmar para a gente que o livre-arbítrio, ele existe aqui encarnado e ele existe no mundo espiritual. O livre-arbítrio é uma concessão... divina, né? Divina.
O nosso Pai respeita. Por que nós estamos aqui encarnados? Estamos aqui porque somos devedores. Estamos aqui porque somos falhos. E quantas encarnações nós já tivemos e vamos ter em que a gente se compromete. Não, agora eu vou fazer. E a gente chega aqui e faz. Chega aqui e não faz. Porque o nosso Pai sabe que um dia nós vamos conseguir fazer. Lembra de uma pergunta anterior, de um programa anterior, em que dizia que a espiritualidade nos diz: Deus não tem pressa. Não tem pressa. Porque, Célia, o nosso tempo é infinito. Infinito. E a gente, muitas das vezes, nos prendemos, né, a esses 30, 40, 50, 70, 100 anos de vida, mas para o mundo espiritual, isso é um riscar de fósforo, como eles dizem, né? Verdade. É um riscar de fósforo, é muito rápido. Nós aqui viemos apenas fazer um curso, um intensivo, e voltamos. Vem de novo, faz mais um intensivo e volta novamente. E a finalidade desses intensivos, desses cursos, é para nos melhorarmos. Das duas asas, como aqui já falamos. Até porque, Anivaldo, o nosso Pai, ele sabe o que ele fez, o que ele criou. E se tudo que ele cria é perfeito, nós somos perfeitos. Não estamos, mas somos. Somos perfeitíveis, né? Seremos perfeitos um dia, com certeza. Então, a questão 270. A que se deve atribuir as vocações de certas pessoas e a vontade que sentem de seguir uma carreira de preferência a outra? É verdade. Por que será, né? Por quê? Algumas pessoas que já têm, já sabem, né? Não, eu sei o que eu quero fazer. Tem uma preferência, né? Nós conhecemos, não é isso? Várias pessoas. Não, quando crianças que falam, quando eu crescer, eu quero ser. Verdade. Quando eu acabar meus estudos, quando eu acabar meu 2º grau, eu vou estudar para... Né? Quantas pessoas a gente conhece assim? E a espiritualidade nos responde: parece-me que vós mesmos podeis responder a essa pergunta. Eles que nos dizem que nós temos condições de responder a essa pergunta. Não é a consequência de tudo o que dissemos sobre a escolha das provas e sobre o progresso realizado em existências anteriores? Perfeitamente. Isso aqui somos nós nos reportando as nossas existências passadas, o que a gente tem que desenvolver. Então quem não sabe, quem fica indeciso sobre o que fazer... É esse conjunto de coisas que nós já falamos até agora. Ou seja, é parte da necessidade que o espírito precisa desenvolver nesse curso que ele está se matriculando para vir aqui na Terra executar. Né? Então, ele precisa aprender determinadas funções, ele precisa desenvolver sentimentos, então ele vai se matricular nesse curso. E, ao mesmo tempo, também dos seus desejos que se culminarem com a vontade espiritual, né? Com as suas habilidades. Ele sonhou, ele queria desenvolver algum trabalho assim, e para isso ele se preparou. Nós já falamos aqui, no mundo espiritual, o que ele deseja vai ser de uma forma aprimorada para que haja um resultado positivo aqui, né? E aí ele já nasce com esse desejo, essa vontade, essa determinação em algumas carreiras em relação a outras. E quando não nasce, quando não tem essa determinação, a gente vai ver aqui mais lá para frente... Eu não sei se nós já passamos por isso, Nivaldo, você me lembra aí.
a influência que a espiritualidade exerce sobre a gente. Nós, né? Então, a Kardec faz a pergunta se nós sofremos influência dos espíritos. E aí eles nos respondem muito mais do que imaginamos. Não chegamos ainda não, Célia. Não, né? Não. Então, é mais lá para frente. Mais lá para frente. Então, a espiritualidade nos responde que é muito mais do que imaginamos. Que muitas das vezes são eles. Então, eu conheço pessoas, né, que eu atribuo a essa orientação, a essa influência espiritual de seguir um caminho, de seguir uma profissão e não outra. Em detrimento de outra, né? Entende? Porque quando nós somos orientados, nós somos ajudados, nós somos esclarecidos, tanto aqui na matéria quanto no mundo espiritual. Nós temos um anjo de guarda, né? Nós temos um mentor espiritual que nos acompanha, cedido por Deus para nos intuir. Eu ouvi uma referência ao nosso mentor como o nosso avalista na prova da reencarnação. Verdade. É ele que assina lá. Não pode. Se comprometendo. Pode ir, não, pode ir, está preparado. Eu vou estar com você. Em todas essas dificuldades, em todos esses momentos, eu vou estar com você. Isso aí é para todos nós. E a gente volta lá, encontra, dá de cara com ele e fala assim, meu Deus, o que eu fiz? E aí a gente pede uma nova chance, né? Pois é. A gente repete de ano. Questão 271. No estado errante, estudando o espírito, as diversas condições em que poderá progredir, como pensa poder fazê-lo, nascendo, por exemplo, entre os povos canibais? Então, seria uma condição de nós nascermos num meio, né, de canibais, hoje nossos indígenas, né? Nós não temos mais canibais no nosso planeta. Olha só, no mundo espiritual, né, no estado errante, o espírito vai estudar diversas condições para progredir. Todos nós progredimos, temos que progredir, né? E aí Kardec pergunta, mas como vai se dar essa evolução se você nascer no meio de canibais? No meio de canibais. E eles respondem, não são os espíritos já adiantados que nascem entre os canibais, mas espíritos da mesma natureza dos canibais, ou que lhes são inferiores. Então, nós não vamos, evidentemente, numa condição que não seja de missão, né, Célia? Pedir para nascer no meio de canibais. Nós não vamos pedir isso. Eu disse que, a menos que seja numa condição de missão, porque pode acontecer de um espírito mais elevado pedir para nascer naquele meio para que ele possa levar ao desenvolvimento aquela espécie, aqueles humanos, né? Ele possa contribuir. Aí é uma missão. Mas numa condição ainda de retrabalho do espírito, ele não vai pedir para nascer no meio de canibais, porque ele teria muito pouca chance de evolução. É o que Kardec nos diz. E aí a resposta da espiritualidade é: mas espíritos da natureza daqueles dos canibais, ou seja, são espíritos iguais, ou inferiores. Iguais ou inferiores. Entende? Então, esses espíritos que reencarnam lá, se estão nessas condições. E tem uma nota de Kardec explicando essa questão. Eu leio? Pode ler. Sabemos que nossos antropófagos
não se acham no último grau da escala e que há mundos onde o embrutecimento e a ferocidade não têm analogia na Terra. Ou seja, olha só, os nossos canibais, o que a gente conhece como nossos irmãos canibais, ainda não são. Eles ainda não possuem o embrutecimento e a ferocidade. Ainda há planetas em que esse embrutecimento ainda é pior. É pior. É pior. Esses espíritos são, portanto, ainda inferiores. Esses espíritos são, portanto, ainda inferiores aos mais inferiores do nosso mundo. Para eles, nascer entre os nossos selvagens representa um progresso. Como progresso seria para os nossos antropófagos exercerem entre nós uma profissão que os obrigasse a derramar sangue. Se não ambicionam algo mais elevado, é porque sua inferioridade moral não lhes permite compreender um progresso mais completo. Perfeito. O espírito só avança gradualmente. Não pode transpor de um salto a distância que separa a barbárie da civilização. Célia, só fazendo uma paradinha aí, né? Isso é muito importante porque, voltando novamente à analogia do estudante, da sala de aula, seria a mesma coisa que a gente pegasse um aluno que acabou de ser alfabetizado e matriculá-lo num curso de pós-graduação de engenharia. Daria esse salto, não é possível, nem no encarnado e nem no espírito. É preciso que ele vá gradualmente. A gente sempre diz aqui que o espírito não dá saltos. Não dá salto. A gente precisa, no mundo espiritual, como no nosso aqui, que o nosso é cópia, ter essa elevação gradualmente. Por isso é que ele fala aqui que ele fala exatamente nessa condição de evolução. Então, voltando um pouquinho, o espírito só avança gradualmente. Não pode transpor de um salto a distância que separa a barbárie da civilização. E é nisso que vemos uma das necessidades da reencarnação. Né? Essa possibilidade de se melhorando. Ele se matricula num curso, vem, executa, volta, se prepara novamente, retorna, e assim nós vamos progredindo com as nossas centenas de milhares de encarnações. Esses cursos que a gente vem e faz e retornamos. Voltando, né? E é nisso que vemos uma das necessidades da reencarnação, que verdadeiramente corresponde à justiça de Deus. Da oportunidade. De outro modo, que seria desses milhões de seres que morrem todos os dias no último estado da degradação? Se não tivessem meios de alcançar a superioridade, por que Deus os teria deserdado dos favores concedidos aos outros homens? Célia, a gente já passou por toda a justificativa que Kardec traz sobre a reencarnação, mas aqui está mais uma, né? Mais uma para a gente refletir e veja essa justiça divina que possibilita que esse que viveu e que morreu nessa mais trágica degradação, ele tem uma nova oportunidade e cada vez ir recuperando, aprendendo e se elevando. Está aqui mais uma prova da necessidade dessa justiça divina da reencarnação. E chegamos, né, Nivaldo? Chegamos ao final do nosso estudo de hoje.
Mais uma vez agradecemos a todos vocês que nos acompanham e estão sempre conosco. Ficamos felizes aqui por participar com vocês desse estudo que tanto nos traz esse entendimento, que nos possibilita cada vez mais uma melhor interação com os nossos próximos, com os nossos irmãos de caminhada. Então, que Jesus nos abençoe, nos proteja sempre e nos permita estar aqui todas as segundas-feiras para levar sempre para vocês um pouco desse entendimento trazido pelos Espíritos através de Allan Kardec. Uma semana maravilhosa, com muita paz, com muita alegria para todos nós. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.